Olá, gente, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio do Pia com Elas, onde a gente vai trazer informação, fofoca, conteúdo científico do mundo da infância e da adolescência. Meu nome é Ludmila, eu sou psiquiatra e hoje com uma convidada super especial para a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, neurodesenvolvimento infantil, mas na verdade o que a gente chama de red flag, né? Aqueles sinais de alerta, né, para que a gente observa na criança e que a gente precisa ter ali alguma conduta ou tomar alguma medida. Eu vou trazer essa convidada super especial para falar um pouquinho sobre isso hoje, então vem com a gente. Olá, gente. Vamos hoje começar conversando um pouquinho sobre o neurodesenvolvimento. Como eu tinha dito a vocês, trouxe uma pessoa super especial hoje, doutora Alê, Olá! pediatra, neonatologista, paliativista, profissional maravilhosa, super humana, para conversar um pouquinho hoje, né, com a gente sobre red flags, né, que são sinais de alerta do neurodesenvolvimento. Então, acho que seria legal a gente começar falando sobre isso, né? Por que é importante, né? Por que é tão importante a gente identificar esses sinais de alerta? É verdade, olá, tudo bom? Eu acho maravilhoso a gente falar um pouquinho sobre esses sinais de alerta. Primeiro, porque hoje todo mundo fica, e tem quais são os sinais de alerta? E tem quantos sinais de alerta? Bem, eu acho que o importante é a gente entender que existe um desenvolvimento típico e que a gente vai atrás desses red flags, que são esses sinais de alerta, para que a gente chame a nossa atenção de que aquela criança precisa de um olhar diferenciado. Então, é importante, antes de tudo, a gente começar falando de que não significa que a criança tendo algum dos red flags, alguns dos sinais de alerta, não significa que é uma criança atípica, não é? Que a gente está diante de uma criança que tem já algum diagnóstico, né, Lude? Eu acho que isso é a primeira coisa. Significa que são sinais de alerta para te chamar a atenção, que a partir dali você procura o teu pediatra, o teu médico, para ele te indicar os profissionais, não é, que trabalham, psiquiatra infantil, neuropediatra, o pediatra de desenvolvimento, para que ele vá poder ajudar aquela família, aquela criança, não é, no seu desenvolvimento da melhor forma. O red flag, ele tem, né? Esse sinal de alerta é justamente isso, é para dar o alerta. Dizer, ó, tem alguma coisa aqui que a gente precisa ver melhor, mas não necessariamente significa que tem um problema, que tem um diagnóstico, que tem um transtorno, né? Isso. E essa característica do desenvolvimento, a gente avalia, tem, né, questões que vêm desde a gestação. Então, por exemplo, né, a depender de gestações de risco, e principalmente que hoje, né, por causa da tecnologia, a medicina avançou muito, os prematuros, né, os de peso muito baixo, né, são pacientes que são um grupo de risco, né, que a gente tem que ficar muito atento, né, para vocês que é pediatra, ficar atento Neonatal ali, ainda, né, a condição que o principalmente bebê nasce, né? Então, muitas vezes tudo até o faz bebê diferença. termo. Então, dependendo de como, se ele teve algum insulto, alguma dificuldade no nascimento, também vai fazer diferença. Então, são muitos fatores, não é? Também histórico familiar, né? Então, vão ser Adoecimento fatores. materno, né? Então a mãe ali que tem já um transtorno de saúde mental também é um fator que. Então são crianças que precisam de um olhar diferenciado. Então quando você vai pegar, recebeu a criança ou sei lá, nasceu com você, né? Isso. Você sabe que aquele ali você vai ter que estar de olho nesse sinal de alerta, porque ele tem um risco maior, né, de ter ali alguma dificuldade. Então a identificação precoce, como em tudo, né, ajuda muito nesse processo de iniciar tratamento, melhora prognóstico, Isso. toda essa E o questão. tratamento, quanto mais precoce, melhor você vai ter uma resposta. Aí, falando nisso, né, em relação a essa questão de a gente já observar esse desenvolvimento já ainda na gestação, aí a gente lembra que o desenvolvimento infantil, na verdade, o nosso desenvolvimento, né, o neurodesenvolvimento, ele já se inicia na gestação e ele vai até a segunda década, né, de vida. Então, muitas vezes as pessoas imaginam assim, o adolescente, por exemplo, ainda não está já se desenvolveu o que tinha que desenvolver. Não, De não é? jeito Então nenhum. vai desde a barriga, desde a gestação, com todos esses fatores que a gente já observa ali na gestação que podem influenciar. Os primeiros 2 anos de vida, que a gente sabe que são os mais importantes, né? Porque
é nessa fase que os neurônios lá estão se desenvolvendo, fazendo todas aquelas fases de conexões, de sinapses, né, de podas, de mielinização, e continua até a segunda década de vida, né? Dizem que Então, até 24, 25 anos. Então, assim, vocês aí de 24, 25 anos, isso. abaixo disso, seu cérebro ainda está em desenvolvimento. Jovens, né? Adolescentes e adultos jovens, né? Ainda estão em desenvolvimento. Isso. Então, acho que a gente tem que se lembrar disso. Acho que é bem, bem interessante, né? Trazer toda essa questão. E o nosso olhar, ele precisa ser atento a isso também, porque quantas coisas podem acontecer durante esse desenvolvimento que podem repercutir no desenvolvimento, né? Não, com certeza. O resultado, né, depois que desenvolve, que finaliza, né, o desenvolvimento, tem toda a repercussão pós. Mas aí vamos começar falando um pouquinho dos pequenininhos. Eu acho que como os 2 anos, eles são muito, muito, muito importantes nesse neurodesenvolvimento, né? Eu acho que a gente falar nesse período seria bem interessante, né? E tem coisas assim que chamam muito a nossa atenção. Quem chega ali no consultório, que você olha, faz, poxa, isso aqui não está presente, tem alguma coisa que não tá dentro do esperado, né? E uma coisa que a gente estava conversando antes, desse tempo de intervalo que a gente aguarda. Porque antigamente o pessoal dizia, não, vamos esperar o tempo da criança. Hoje a gente não tem mais isso não, pelo amor de Deus, minha gente. Olha, existe o tempo de cada criança, a individualidade da criança, mas existe um tempo máximo que a gente vai esperar a depender daquilo que a gente estiver avaliando. Pelo amor de Deus. Isso, tempo, é que a gente fala, né? Tempo é ouro. E aí a gente sempre coloca, tempo é neurônio. Para essas crianças nos primeiros 2 anos, né, a gente sabe de todas, o cérebro delas estão ali no momento máximo de desenvolvimento. É aquele momento mais importante, é o que a gente fala da esponja, né, que está absorvendo tudo, está desenvolvendo, sofrendo todos esses mecanismos que a gente falou, né, neuronais. Então, essa é a época de ouro, realmente, para a gente estimular, né? Por isso que a gente hoje trabalha tanto com essa questão do desenvolvimento nessa fase e de inibir aqueles processos que podem levar prejuízo, né? Como o excesso de telas e a falta de estímulo, a falta do brincar. Aí a gente vai falar sobre isso. Pois é, inclusive isso é diagnóstico diferencial, né? Aparece muito no consultório, diagnóstico diferencial de TEA, por exemplo. E quando a gente vai ver excesso de tela, dá dor no coração. Ou falta de estímulo mesmo, Ou falta de estímulo, isso, porque, um ambiente pouco favorável. Isso, exato. Às vezes é uma família que tem toda a boa vontade, interesse, mas realmente o ambiente onde a criança passa aquela rotina diária, a maior parte do tempo, não tem estímulo. Então, sem estímulo, né, sem essa troca, realmente a criança ela não evolui. Mas aí, voltando, né? Toda criança tem seu tempo, é como a gente estava falando. Ela tem o tempo, ela tem sua individualidade, não é? Não, a gente não pode, lógico, comparar todas as crianças de toda forma, mas dentro de uma fase, dentro de um período, dentro de marcos, que é como a gente fala, não é? Esse período de tempo, esse marcos, a gente vai esperar que a criança atinja aqueles marcos, porque o desenvolvimento ele é escalonado, um depende do outro. Então, primeiro você senta, né, para depois você andar. Isso. Então, tem toda essa evolução. Já é observado desde muito pequenininho. Por exemplo, ali com 2, 3 meses, já tem aquele contato do olhar, né, a mãe que amamenta e olha nos olhos, a procura e a fixação, né, nos objetos, que às vezes é muito sutil e assim, para quem é leigo, realmente passa muito batido, né? Então, às vezes vai parecer um pouquinho mais velhinho ali com 1 ano, já vai ficando mais perceptível quando tá faltando alguma coisa. Mas já chegou muito no consultório, às vezes, esse paciente, né? Pelo meu perfil de pacientes, geralmente com TEA, quando a gente vai investigar a história pregressa, né? E aí, como foi a processo de amamentação, pequenininho, eu disse, realmente, doutora, quando a gente amamentava, ele não olhava para mim. Ou o que eu vejo muito às vezes eram bebês muito irritados, muito chorosos, né? Que aí isso até atrapalha, mas que realmente na amamentação as mães trazem, né, essa dificuldade dessa interação, do olhar, da criança ter uma troca, né? De emitições, que a gente já começa a observar com 2 meses, né? Isso daí acontecendo. E até dentro dessa experiência que eu tenho do consultório, eu consigo ver isso também. Porque como eu acompanho a criança, às vezes também lembrando que não é toda criança, como a gente está falando, né? Não, ela
não olhava tanto no olho, mas ela fazia outras questões. Então, não é que é um sinal de alerta único, mas quando a gente vai fazendo essa parte retrospectiva, a gente consegue captar muitas nuances. E ali a gente já vai ficando, opa, já estou de olho nessa criança, vamos ver como ela vai evoluir, para a gente poder realizar aquelas intervenções de forma mais precoce, né? Isso, pois é. E tu falou essa questão da linguagem, né, da fala, que é uma coisa que para mim é um marco, assim, acho que é muito evidente, fica muito evidente, né? Então, por exemplo, a criancinha pequenininha mesmo, neném ali, 6 meses, ela já começa no balbuciar, né? Isso. Você vê que tem o ensaio da troca, da comunicação, que é você tá conversando, ele tá vocalizando com você como se fosse uma troca de conversa mesmo. Ele vocaliza e troca. Eu Isso. recentemente recebi um vídeo de uma paciente exatamente assim. Era o pai conversando, fazendo o manhês, né, guturando ali, balbuciando, e a criança fazia. E tinha horas que o bebê esperava que ele fizesse, ele já sabia, né? Fora nessa fase, já que a gente já passou, né, dos 3 para os 6 meses, a fase da imitação, que começa a existir. A gente pede muito até para que a mãe converse, que faça expressões. Aí muitas vezes a mãe ri, o bebê ri. A mãe coloca a língua para fora, aí o bebê coloca a língua para fora. Então, o bebê, ele imita. Ele está nessa fase da imitação. Então, é muito presente também essa troca, ela é muito importante. Então, quando ela não está presente, fica muito nítido, né? Por exemplo, quando a gente vê, fica muito nítido. E quando aí a família precisa saber. Isso, Eu acho que isso é até mais importante do que coisas pormenores, muito bebezinho, né? Mas ter essa troca, e tem momentos que precisa ter realmente algo de linguagem, ali a partir dos 9, perto de 1 ano, pá, mamá, né? Tem que ter esse início do processo da linguagem, e isso faz parte do desenvolvimento, né? Porque a gente tem ali uma barreira, né? De no máximo 2 anos, né? Para poder começar a falar, mas antes a gente já tem indício. Indício dessa interação, dessa troca, né? Isso. Então, quando ela não acontece, então já é o sinal de alerta para a gente ir acompanhando. Esse rapaz não apareceu aqui nessa fase que deveria, né? E às vezes a gente já consegue intervir de maneira precoce. Isso. Já ali com 9 meses, com 1 aninho, pequenininho mesmo, que a tendência que eu estou observando hoje em dia é cada vez mais chegando para a gente, né? Porque chega para mim geralmente já triado de vocês. Isso. Cada vez mais pequenininhos. Porque a gente consegue observar melhor e vocês têm uma noção maior, identifica mais rápido e a gente consegue fazer a intervenção mais precoce também. Com 9 meses, a gente deu esse pulão, né? A gente está falando muito exatamente de linguagem, comunicação e interação. A gente nem está falando muito dos marcos motores em si, né? Que também são marcos importantes da gente acompanhar. Mas com 9 meses, né, perto disso, um pouco antes, a gente já começa a perceber o estranhamento da criança, não é? Porque antes disso a criança até estranha, mas ela estranha quando ela está acostumada com aquele rosto, com aquela face, não é? Só voltando, o bebê ele se atrai muito, né, pelos olhos, boca, depois pelo rosto, depois pela voz, começa a conhecer aquela pessoa que traz para ele o prazer, que traz para ele o vínculo. Então ele começa a agir, não é, sem ser de um estranhamento com aqueles que ele gosta. Mas com 9 meses, realmente, ele começa, é o que eu digo, né? Aquele não é a mamãe, não é a mamãe. Né? Então, que fica a criança chata, né? Não quer ir pra ninguém, é um agarrado com a mãe, mas isso é completamente saudável, a gente precisa ficar forçando os meninos, deixa os meninos estranhar. Isso, deixa, inclusive é bom. Exato. Bom. Aquela criança que não estranha nada, né? É uma criança que, lógico, ele é muito, como dizer, é muito dado, ele é muito simpático, então existe esse realmente que ele vai com aquele sorrisão, você vê que está curtindo. Mas tem aqueles que vão e vêm e assim, é completamente indiferente. Aí esses já são diferentes. E aí aqueles que estranham, eu até digo, olha, estranhar é bom, né? Isso. É um bom sinal, um bom exatamente. Sinal. Nessa idade também vai aparecendo a questão da atenção compartilhada, né? Que a triangulação da comunicação, você com a criança e um objeto. Isso. E existe uma troca, né? É diferente de só eu estar, né, ali naquele movimento, né, de troca e a criança está alheia ou ela me ignorar.
né? Isso. Então, nessa idade já existe essa intenção de comunicação Isso. que é muito importante, A né? intencionalidade, ela é muito importante porque não ter ela é um sinal bem de alerta realmente para as crianças. Essa é um red flag bem grande. Exatamente. Então é nessa fase que os próprios pais já vão trazendo. Esse é um marco, vamos dizer assim, um sinal que é interessante. Até na própria consulta, o pai já traz, a mãe já traz. Ah, eu peço para ele ir buscar a bola. Eu digo, a bola está ali, ele vai, pega a bola e me traz. Ou, se tem algo interessante, a criança traz para a mãe para mostrar. Né? Então, se é algo que ela gosta, ela traz. Ela, não, ela tem a intenção, né, de partilhar, e socialmente ela acha aquilo interessante. É diferente de uma criança que não vai, que tem que ser mediado, tem que chamar a mãe para pegar a mãe, para a mãe fazer algo, né? Isso. É diferente. Essa intenção, essa triangulação é algo que é bem importante. Isso. E tu falou da questão de comando, né? Com um aninho já tem ali entendimento de comandos simples, Isso. né? De conseguir executar, fazer o entendimento e é bem tranquilo. E uma coisa que chama muito a atenção, aparece muito no consultório, é chamar, né? Que é nessa idade até um pouquinho menos. Você chamar pelo nome e ele atender. Isso. Isso também é outro sinal, né? Que chama muita atenção. De você chamar o nome da criança, ela não olhar e ela não se importar, como se não fosse com ela, também é um sinal bem importante. Aí nessas crianças, às vezes as mães, elas colocam, às vezes eu acho que ele tem algum problema de audição. Isso. Né? Então, acho que é muito o que eles trazem, né? Assim, o que a família traz. Eu acho que ele tem algum problema de audição. E aí, inclusive, dentro de alguns tipos de questionários, de escalas, isso é algo que é colocado, né? Você, em algum momento, já achou que seu filho tem algum problema de audição, porque você chama ele não atende? Perfeito. Então, muitas vezes não é questão de audição, é realmente a criança que ela não tem essa intenção, essa né, intenção de troca, né? E nem de ter a percepção, né, do sujeito, de ele ser o sujeito. Isso, perfeito. Isso aí aparece muito, muito, muito. E aparecem muitos rastreios, né? Por exemplo, o MChat também é um que a gente faz muito, muito, muito ali a partir dos 18 meses, que é um momento assim bem marcante, 1 ano e meio também, né? Para a gente fazer essa avaliação aí de cognição social, de interação. Eu acho tão bom falar de MChat, porque assim, realmente é algo que é importante que as famílias saibam da existência do MChat. Dos pediatras, né, principalmente, porque geralmente é o pediatra, mas não necessariamente o pediatra, pode ser qualquer profissional de saúde, dentro do posto de saúde, né, da unidade, na unidade básica de saúde, né, as enfermeiras, né, podem fazer também. Então, exatamente nessa fase de 18 meses, um questionário simples, em que ele não é diagnóstico, mas ele é exatamente para identificar sinais de alerta. E hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, quer dizer, hoje não, já tem um tempo que coloca como obrigatório ser realizado o MChat para todas as crianças. Isso. E aí teve todo um movimento, né, na caderneta atualizada, que não tinham colocado o MChat, mas agora voltaram atrás, né? Então nem tinha visto ainda que já atualizou. Foi? Atualizou, acho que foi saiu mês passado, que eles estão refazendo a edição para sair, porque teve todo uma polêmica, né? Eu fiquei, Maravilha. Maravilha. Como é que não pode ter, né? É algo que assim é tão importante, tão maravilhoso, né? Existem tantas outras escalas importantes, mas essa é uma escala exatamente do que a gente está falando aqui, de sinais de alerta. Não, é muito bom, assim, é um instrumento que existe e o povo não usa, pelo amor de Deus, gente, use o instrumento. Fácil. Use o instrumento, porque faz diferença, né, para aquele paciente. Então, aquele que você flagrar vai fazer diferença na vida dele. Então, assim, usem o instrumento. Aí, para os pais, na caderneta, né, da criança, pelo menos essa edição vai ter, as antigas tinham, mas hoje tem até na internet, o acesso né? É fácil. Fácil, mas está lá na caderneta, então se o profissional, ele nesse período, ele não fizer, você pode indagar, ir atrás, né, trazer essa informação para ele, não é? Porque é importante que seu filho tenha essa avaliação mínima. Isso, né? Perfeito.
E ali ao redor de um ano e meio, mais alguma coisa que chame muita atenção, assim, lembrando? Não, aí nessa fase, porque a gente, falando muito dessa parte de linguagem, comunicação, lá para um ano e meio, realmente o repertório de palavras da criança começa realmente a aumentar, porque ela começa a nomear, não é? Então, Isso. claro que a gente tem esse período de estimar um pouco mais, mas a gente já vem percebendo nessa fase toda essa intencionalidade, o aumento do número de palavras e também o brincar, não é? Ele passa a ser um Isso. brincar mais complexo, a gente começa a perceber que a criança ela começa a entender mais a funcionalidade, ação, reação, já vai ter uma motricidade fina maior, não é? Então já começa a ter aquelas brincadeiras de encaixe, de montar, então, nessa fase, a gente já vai começando a ver uma maior interação com os brinquedos, né? Isso, Então, é isso. importante. E é um formato, uma forma super interessante de avaliação, né? Inclusive um critério muito importante também, que é dar funcionalidade aos brinquedos, né? Isso. Saber ali como é que manuseia e como usa, e não ter aquele uso disfuncional, né? Como, por exemplo, esse é o maior, acho que é o exemplo mais brega que tem do TEA, que é o da rodinha do carro, né? Isso, Que você isso. pega o carrinho, quando você pega o carrinho, você vai brincar com ele. Isso, E vai. a criança com TEA, ela geralmente tem interesses específicos ali por partes do carro. Então, pega o carro, olha a roda, passa horas olhando a roda, ou só olhando a rodinha, ou só vendo ele andar. Então, dar a funcionalidade dos brinquedos é uma característica bem interessante da gente avaliar no consultório e é bem tranquilo de ser feito. Com relação ao repertório da linguagem, né? Você vai ver que vai ficando mais complexo e, como tu tinha falado antes, que tem todo um repertório de cognição social. Por exemplo, o paciente que tem apraxia, tem uma dificuldade na articulação, Isso. às vezes chega com a gente, dois aninhos, não fala. Mas quando senta com a gente no consultório, uma ótima comunicação, um rapó muito bom, uma ótima troca, um brincar funcional. Eu disse, rapaz, o que é que está acontecendo aqui? Mas não fala. Aí a gente entra na questão dos diagnósticos Isso diferenciais, né? Como mesmo. você vê como faz diferença o olhar todo da criança e não só o fato de não falar, né? Isso, porque aí exatamente, às vezes é uma questão motora, é uma questão mesmo da praxis, da execução, não é? Não que não consiga ter toda uma interação e uma linguagem, mas ela não consegue, né, colocar, executar isso daí. E aí, uma outra coisa que tu estavas falando, aí eu me lembrei, né, do brincar funcional, assim, aí trazer a ideia da autorregulação, porque aí, nessa fase, eu acho que a gente já está falando da criancinha já de um ano e meio, 2 anos, que aí entra naquele clássico. Ah, porque tu falou do clássico, né? O clássico de virar para a Da rodinha. rodinha do carro. Aí eu estava querendo me lembrar de a gente falar também daquele clássico que é olhar para o ventilador Sim. e ficar na rodinha, né? Só no girar, tudo. Aí a gente entra nessa perspectiva de que ali passa a ser como uma autorregulação. A criança sente um bem-estar, que seja, passa a ser como se fosse algo dentro do sujeito dele, do psiquismo dele, mas ele também se autorregula, muitas vezes da própria questão motora. Então, se não é o rodar, olhar o ventilador e ter uma atração por roda de carro, roda de moto, Ou rodar em si, isso, né? Que é muito também frequente. ficar rodando, ou pegar qualquer objeto e ficar rodando, rodando, porque aquilo traz um prazer, não é? Traz uma regulação. E a gente pode dizer que é como se fosse um prazer, mas é porque aquilo ali alimenta a ele a se regular. Então, e ele mantém aquele movimento que a gente também pode trazer aqui, repetitivo, que é uma forma de regulação. E na questão do próprio movimento, né, da parte motora do sinestésico, pode ter a ver com essa questão sensorial de regulação também. Perfeito. Aí também acontece muito nessa época, né? Mas também não é porque a criança olha, também brinca, vira, explora um carrinho, que ele vai ser, eita, doutora, virou, olhou, rodou, aí não é isso, né? Exatamente o contrário, é aquela criança que só procura fazer Só brinca daquele jeito. daquele jeito. Aquela é a forma de brincar, né? Isso. E aí não é uma brincadeira, né? Então não tem um faz de conta, não tem uma imaginação, o brincar imaginário, não é? Que quando já vai chegando, né, perto mais nessa idade, já perto dos 2 anos, a gente já vai vendo
né? Esse brincar mais imaginário de boneca, de dar comidinha, Isso. né? Muito ainda um pouquinho do padrão de imitação, né? De, De cozinhar, de imitar a mãe hum, ali, ou o pai, né? É bem. Aí, nessa questão da linguagem, a gente pode falar também, eles vão imitando, mas vão imitando com entonação, com som, com música, que é o que a gente fala da prosódia, né? Então, Isso, perfeito. a gente vê muito uma menininha brincando, né? Então, eu mesmo lá vou conversando no consultório, vou desenhando. Ah, o que é isso? Hoje mesmo eu tive uma que pegou a boneca vai tomar banho, e pegou um brinquedo, que era outro brinquedo, que era uma lagartinha assim, sei lá, uma borboletinha, e aí botou, aqui é o banheiro, aí colocou ela lá. Então ela imaginou que Já ali é o era o brincar banheiro, imaginativo ela já estava demais. imaginando. Ah, tá, então vamos dar banho. Então, às vezes, eu percebo muito que nessa fase falta dos pais o entendimento, né, ter o alerta do modelo para o brincar imaginário mesmo, né? Então, ali, os pais vão brincar com a criança nessa idade e, às vezes, não pode ser só uma coisinha assim, você, minha vez. Não, vamos lá. Então, vamos brincar agora do quê? De piquenique. É um carrinho, vamos fazer uma pista de corrida, né? Vamos dar comidinha para a boneca, vamos dar banho na boneca, aí leva a boneca para tomar banho. Então, assim, você vai brincando de forma criativa, né? E fazendo com que a criança seja estimulada até essa imaginação aflorada, não é? Até esse faz de conta presente, Isso. que é o que a gente percebe muitas vezes nas crianças atípicas que elas não têm. Isso. Aí fica bem, bem marcante para a gente também no consultório, quando entra, que a gente começa, né, naquela avaliação, aparece logo. É, exatamente. Mas aí chegando na fase dos 2 anos, né, que é a fase ali limite desse período de grande desenvolvimento, de grande eita, quase que não sai. De aquisição. De aquisição. Isso aí, aquela fase de aquisição, de muita habilidade, né, e aquela coisa sucessiva. E os 2 anos, para mim, é uma idade muito marcante, né? E é uma idade que eu uso muito como referência, né, para pais, que, assim, para quem é um pouco mais leigo, para dizer, ó, aqui eu considero como o limite que a gente pode esperar, por exemplo, para a fala. Chegou aos 2 anos, não tem sinal de fala, precisa procurar ajuda. Mas, na verdade, muito antes disso, já tem muito sinal. Como a gente estava falando, essas intencionalidades, né, já Isso. vão mostrando mais sinais. Mas é uma coisa assim, muito batata, porque antigamente, né, o pessoal, não, deixa com 3 anos fala, com 4 anos fala, gente, não espere o tempo, quando der os 2 anos ali no máximo, então assim, vamos procurar entender por quê, né? Eu peguei já um caso muito interessante de uso de tela, a gente teve o período da pandemia agora, muitas crianças nasceram no período da pandemia, né? Aí chega no consultório, 2, 3 aninhos, doutora, não interage, não tem interesse por ninguém, não fala muito bem. E quando a gente vai investigar a história, foi a criança que foi exposta muito intensamente à tela e de uma maneira muito precoce. Então, assim, nós somos seres sociais, né? A gente precisa do outro nessa troca dinâmica. Então, a tela é passiva. Então, não tem como adquirir. Aí, quando a gente começou a terapia, que estimulou, a menina fez uma curva, assim, e desenvolveu. Então, eu tive, assim, na pandemia, muito. foi muito difícil, realmente, até como diagnóstico diferencial, né? Porque a pandemia mostrou como a falta de estímulo trouxe repercussões muito ruins para as crianças, e a gente ainda percebe hoje, mas na pandemia foi. E a gente percebe realmente com os estímulos como as crianças respondem muito bem. Eu vou trazer um outro exemplo, né? Trazendo aqui também. Tive vários pacientes assim, né? De a gente ver a falta de estímulo. Mas eu vou trazer uma paciente também por 2 anos, né? Que é uma época, né? 1 ano e meio a 2 anos, que os pais começam a ficar mais alertas também, né? Isso. Aí hoje a questão da fala, da linguagem já ficou mais alertas. Isso. Mas eu vou trazer essa criança minha paciente que eu acompanhei com 2 anos, quando ela volta, e ela já falava tudo dentro do consultório. Ali a gente percebeu, o que é que eu percebi ali? Quando ela veio conversar comigo na fala, começou a ir para a escolinha, até porque eu acho que a mãe já começou a trazer a questão social, que não estava tão presente, mas ela falava muito bem, mas ela repetia, né, o que a gente pode colocar como ecolalia, que é uma repetição. Ela repetia muito do que eu estava falando. Então, ela pegou um trecho do que eu falei e ela conversava e depois repetia aquele mesmo trecho.
conversava e repetia, ou só falava aquele trecho. Quando a gente continuava conversando, ela repetia. E em alguma hora ela começou a cantar uma música que não estava na intenção da música, mas a mãe me trouxe. Não, ela adora cantar. Então, ou era um programinha que ela assistia que tinha uma música, então ela adorava a parte dos programas, então ela repetia muito as partes do programa, ela repetia parte da música. Então, é também algo que a gente tem que trazer, não é? Importância que é a ecolalia, que é a repetição, não é? Por ser uma repetição por repetição, que é como a gente falou, pode ser uma forma de regulação. E aí aqueles interesses, né, intenções, né, restritos e repetitivos. Então a criança fica repetindo ali algo, mas ela não está cantando a música, ela não está se preocupando em cantar no tom, na melodia, querendo que a mãe veja. Não é isso, ela só está repetindo aquela palavra, sem muita prosódia. Né? Ou ela tem exatamente isso, uma linguagem, às vezes, sem muita entonação, sem muita musicalidade, não tem uma intenção. É repetir por repetir. Ou ela repete da forma como foi, como ela escutou, né? Isso, a análise é bem mais aprofundada, né? Porque aparentemente é uma linguagem preservada, Isso. mas quando você vai ver a qualidade não era boa. Então ali já chama muito a atenção. Aí tu me falou disso, eu lembrei de outra questão também que é muito importante. Não sei se tu já pegou no consultório, que é a criança que vem bem, tranquila, mas chega ali com um aninho e meio, ela regride. Isso. A regressão de um marco é algo que é patológico e precisa ser avaliado, né? Então, vinha evoluindo bem, então começa a ter perda. Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção também. Então, e a gente pega muito, eu acho que o pediatra percebe muito isso. Porque a gente está acompanhando. É pequenininho, eu tive outro paciente assim também. Né? Quer dizer, vários, entre 1 ano e meio, como assim, falando esse 1 ano e meio, 2 anos, você vê o desenvolvimento, aí ali ele falava e parou de falar. E aí, tipo, ele andava sem ponta dos pés, aí começou a andar na ponta dos pés. Né? Que a gente também pode falar um pouquinho sobre essa questão sensorial, que pode estar presente, né? Mas também não significa que é um diagnóstico. Mas aí essa criança foi tendo algumas questões comportamentais também que regrediram. Tipo, ela já estava trazendo umas questões, não é, de trocas, de intencionalidade, e aí ela passou a não brincar tanto, não interagia tanto com outras crianças, ficava mais isolada. Então, assim, isso é bem comum, você perceber. Se não, você percebe, né, uma não evolução ou uma regressão. E é muito importante procurar ajuda, né? Então, é muita coisa, é o mundo, né? Neurodesenvolvimento é um mundo, e principalmente nos 2 anos, assim, que é uma época muito fundamental. A gente podia passar aqui a tarde inteira falando e ainda ter assunto para poder a gente conversar. Mas acho que deu para explanar, né? Tem coisa que realmente é muito importante, que chama a atenção. Então, tanto para outros profissionais, né, quanto para os pais, para estar alerta de procurar ajuda. E a importância de fazer esse acompanhamento muito certinho da criança, né? Nesses primeiros 2 anos, bem regularmente, com o pediatra, tudo certinho, para poder identificar de maneira precoce, né? Então, super fundamental. Eu acho que empoderar as famílias também ao acesso à informação. Eu acho que vocês estão de parabéns, né, por estar levando, né, essa informação para as famílias, para outros profissionais, para a comunidade em si, a sociedade, porque quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais informações vão chegar às pessoas. E o que a gente observa muito, sabe o que é? No consultório, eu pelo menos observo assim, vem a cunhada, ou a tia, ou o tio, que já percebeu, às vezes os pais não perceberam, traz para a gente, verdade. Ou é a avó que traz, né, algo que percebeu. Então, assim, sempre tem alguém alguém da família, porque às vezes quem está no dia a dia é difícil, né, realmente. De notar. Então, às vezes, acho que a gente não tem que ter medo, nem ter vergonha de colocar isso, até trazer esse vídeo, olha, dá uma olhada aqui, vê se isso aqui não é algo, né, que nossa criança tenha, ou que nosso parente tenha,
nossa família ela precisa dessa informação. Então, eu acho que é muito importante. Vocês estão de parabéns. E assim, adoro falar sobre, sobre desenvolvimento infantil. Eu acho que realmente é uma época de ouro, né? A gente precisa cuidar das nossas crianças, como a gente coloca, né? É o futuro, né? A gente precisa trabalhar, ver como é importante. A gente trabalha com o futuro nesse tempo, né, de 2, 3 anos, o que vai repercutir para a vida toda, né? Então, eu acho que a gente está aqui para fazer esse trabalho também. Então, fico Isso. feliz. Perfeito. E o nosso objetivo desde o dia 1 é informar, é levar informação, trazer de uma maneira mais tranquila, mais leve, sem muito termo técnico, aquela coisa que não dá para entender muito bem, mas para esclarecer, né, e ligar aquele start e dizer, não, preciso realmente procurar uma ajuda, preciso de um profissional, E né, e aqui a informar. gente, assim, foi bem sucinto, né? Não, é porque é o mundo. Se a gente fosse falar de todos os marcos, ia ser 2 horas. A gente até nem entrou muito nos marcos motores, né? Mas acho que esse que a gente pegou, acho que é bom mesmo. Não, Essa parte, né, socioemocional, né, a parte da linguagem de também comunicação, cognitivo, eu acho que foi bem legal. Mas Foi aí ótimo. depois aprofunda e aqui já fica, né, um recado. Não, eu vou chamar de novo, viu? Você não fica me provocando, não, que eu chamo você outra vez. É isso, gente. Muito obrigada por ter participado. Se conversa com a gente, tira dúvida. Se tiver alguma, quiser aí debater com a gente, dá sugestão de temas também. Então, vem assistir. A gente tem os outros episódios. Segue a gente no Instagram, assiste no YouTube ou escuta a gente no Spotify. E até o próximo episódio. Tchau. Ludi, a gente esqueceu de falar do estereotipia. Meu Deus do céu. Como é que a gente fala de neurodesenvolvimento e não fala de estereotipia? Ó, bota aí. Emenda aí o negócio, faz uma coisinha aí. Vê, a gente tem que falar também desse, eu acho bem importante a gente falar. É muito importante. A gente falou um pouquinho, né, dessa questão da autorregulação, das questões sensoriais. E aí tem essa questão motora também, que é uma necessidade motora, mas que tem a ver com a autorregulação, que são essas estereotipias. Então, o flapping, né, que é esse movimento, muitas vezes, que a mãe acha que ele está dando tchau, né? Ah, meu filho está dando tchau, mas muitas vezes é um balançar que a gente percebe que não tem intenção de dar tchau, né? Então, geralmente está mais relacionado com alguma excitação, algum momento feliz ou algum momento triste, estressado. Isso, exatamente. E aí, acho que é importante também a gente chamar essa atenção, porque, lógico, tem o flapping, pode ter outros movimentos de mão, movimentos de corpo. Geralmente são mais movimentos né, corporais. Né? E você vê que não tem uma intenção de comunicação, né? É muito na mão ou no ouvido também, né? Ou pulando, tem criança tem criança que dá pulinho, vários pulinhos. Aí tu falou da mão do dar um tchauzinho. Eu peguei essa semana, acho que foi no CAPS. O paciente, a mãe chegou, mas doutor, ele tem um negócio de fazer assim. Aí todo mundo na minha rua tá dizendo que o menino vai virar viado. Porque ele vai ser homossexual, porque ele fica quebrando a mão, tu crê? Aí, olha, doutor, eu comecei a bater nele, porque ele fazia isso quando estava muito estressado. Eu batia nele, porque o pessoal ficava falando isso dele, e ele parou, porque eu acabei, né, reprimindo. E entenda-se que era uma forma dele se regular. Então, imagina a frustração da criança, né? De dizer, poxa, a minha forma de me regular e minha mãe tá me batendo por causa disso. E aí existem várias formas de você trabalhar, né, esse comportamento e tentar transformar esse comportamento inadequado num comportamento mais adequado e com a criança mais regulada. Esse caso aí é um caso bem assim, não façam isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não façam isso. Tem outros caminhos, né? Até porque qual é o mal? Assim, qual é o mal, né? Hoje eu vejo isso, né? Aí trazendo até um pouco da minha experiência, né, com o meu filho, que ele tinha movimentos estereotipados que me traziam uma angústia e depois qual é o problema, né? A angústia era tua, né? A angústia porque, era na minha. verdade, para ele era uma forma dele se sentir mais aliviado. Se sentir aliviado. Então, acho que a gente não faça isso. A mãe ainda foi bater nele. Foi, a bichinha aí numa angústia, um sofrimento. Aí eu fui explicar a ela o que era, para ela não fazer isso. Explicar o significado que tinha. Quando ela entendeu o significado que tinha para ele, ela, doutora, eu não acredito que eu fiz isso. Para você ver, né? A informação não chegou.
né? Isso. Se tivesse chegado, teria ali uma repercussão um pouquinho diferente, mas aí esse foi um caso mais extremo, assim, que chamou muita atenção. Mas tem muitos casos extremos em relação a isso, e até porque realmente a estereotipia socialmente ainda não é, aceita, não se tem o entendimento do que é, e as pessoas não aceitam, né? Então, acho que um dia desse, tinha um paciente que até não era meu, era de outro colega que estava no consultório, e ele estava lá no chão, né? Fazendo um comportamento inadequado, e a gente percebia que ele estava estressado, angustiado, provavelmente porque estava no médico, né? Que ele não queria, num ambiente totalmente diferente para ele. E aí a gente tem que acolher aquilo ali, a gente tem que entender, acolher, né? Ser adequado ao que está acontecendo, acolher e também acolher aquela família, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é essa informação e conseguir, inclusive, quando a gente estiver diante de uma criança que esteja se expondo, né, em um parque, num shopping, num consultório, né, apresentando algum tipo de estereotipia, algum tipo de movimento inadequado, né, de conduta inadequada, que a gente entende que aquela criança ali é uma criança atípica e que a gente precisa acolher, entender e, inclusive, modelar o que a gente deve fazer de conduta da melhor forma para a criança. Isso. Acho que esse é o caminho, né? Isso. E a gente ia deixar de falar um negócio tão importante desse. Não é? Deu tempo. Meu Deus, não podia ficar sem estereotipia.